Boa noite, senhores. No vídeo de hoje nós vamos tratar aqui da primeira via de São Tomás de Aquino, né? Primeira via bastante famosa, inclusive. E o meu principal foco aqui é simplesmente provar a primeira via junto com vocês, ou pelo menos traçar um rigor maior, tanto em palavras quanto em eloquência da primeira exposição da primeira via, ou pelo menos até mesmo em um sentido de proposição e provar e ir além, né, daquilo que apenas está escrito, né? De fato, há bastante enxuto, né, nas palavras de São Tomás e que dá para você destrinchar muita coisa, né, explicando parte por parte, né? É como se fosse o que ele fazia com os comentários, né? A, os comentários em relação aos livros que ele lia de Aristóteles, né? Então, os livros que ele lia de Aristóteles, ele destrinchava, né? Era cada parágrafo ou página lida, ele já fazia os comentários, ia além daquilo, né? Fazendo efetivamente suas exposições e as suas premissas como, tipo, um encadeamento que é assim que funciona o nosso inteligência. Então, primeiro ponto, eu, eu vou ler aqui junto com vocês. Então, eu acho que já está aparecendo aí na tela, eu vou ler aqui junto para a gente poder ter essa manifestação do que ele propõe. Depois a gente ir destrinchando parágrafo por parágrafo, né? Linha por linha aqui, né? Então diz assim, a primeira e mais manifesta via é a que se toma a partir do movimento. É certo e consta aos sentidos que algumas coisas se movem neste mundo. Então, parando aqui, ele já traça duas coisas. Primeiro, um quesito de movimento, ou seja, aquilo que é mais trivial para o ser humano é conseguir reconhecer coisas que estão em movimento e reconhecer coisas que não estão em movimento. Ora, tudo que se move é movido por outro. E aqui já dá para você destrinchar muita coisa, mas a gente vai por partes. Pois nada se move senão segundo o que está em potência para aquilo para o que se move. Move, porém, algo segundo o que está em ato, pois mover não é outra coisa senão conduzir algo da potência ao ato. Da potência, porém, algo não pode ser reduzido ao ato, senão por algum ente em ato. Assim como o quente em ato, como o fogo faz a madeira, e a quente potência, ser atualmente quente, e por isso a move e altera. Não é possível, porém, que o mesmo seja simultaneamente em ato e potência, segundo o mesmo, mas somente segundo aspectos diversos, pois o que é quente em ato não pode simultaneamente ser quente em potência, mas é simultaneamente frio em potência. É impossível, portanto, que, segundo o mesmo e do mesmo modo, algo seja movente e movido, ou que mova a si mesmo, logo tudo que se move deve ser movido por outro. Então, se portanto, aquilo pela qual é movido for também movido, é necessário que também este seja movido por outro, e aquele por outro, e assim sucessivamente. Mas aqui não é possível proceder ao infinito, porque assim não haveria algum primeiro movente e por consequência nem algum outro movente, porque os moventes segundos não movem senão por isso, e são movidos pelo primeiro movente, assim como o bastão não se move por isso que é movido pela mão. Logo é necessário chegar a algum primeiro motor, né? Então aqui já é a primeira exposição da proposição de São Tomás, que a gente chama de primeira via, que por nenhum outro motivo, que por nenhum outro seja movido, e isso todos entendem ser Deus, né? Então, a primeira via, ela é chamada, né, de primeiro motor, né? O primeiro motor é o que é chamado a primeira via. Então aqui perceba que é bastante coisa, mas duas coisas são envolventes aqui primordiais. Primeiro, que ele propõe é um quesito de movimento, é uma coisa que nós temos que discutir, que é movimento, tanto em quesito físico, matemático, quanto em quesito metafísico. E é justamente esse quesito metafísico, que é o segundo, que ele chama de ato e potência. Ou, como ele falou, aquilo que é movido é gerado por potência e ato. E nós devemos também distinguir. Mas antes, a gente começa por aquilo que é quantitativo, ou pelo menos minimamente mais fácil de se compreender, que é o ente quantitativo, para depois a gente transcender e ir para o ente absoluto, que nós chamamos aqui de metafísica. E o principal objeto da metafísica é justamente o ente absoluto, né? Ou seja, a ontologia. Então, vamos aqui que eu preparei. Então,
eu preparei esse espécie de PDF aqui, né? Então a gente tem como começar a discutir. Então a primeira coisa aqui, a primeira via, vai falar sobre o motor imóvel, ou o primeiro motor. Então, são duas coisas. Primeiro motor, que dá o sentido de ser o primeiro a ter, né, a potência, né? E o segundo é porque ele é imóvel. Então ele não é só apenas motor. Esse motor tem que mover outro e não pode ser movido por outro. Né? Isso seria uma definição ali de Deus. Então, primeira coisa, movimento. Então, quando ele traz esse sentido trivial, ou seja, quando nós nascemos, ou pelo menos quando nós começamos a inteligir as coisas, nós inteligimos muito mais facilmente pelo nosso olhar, porque o nosso olhar automaticamente é um sentido, e esse sentido ele vai pré-julgar as coisas, seja na sua forma física, né? Seja ali um quesito de caráter. Então, o primeiro movente ali é o olho, né? Então, a visão é o que nos traz esse conceito trivial das coisas, né? Ou seja, se eu consigo ver uma matéria, eu vou saber se essa matéria está sendo movida ou não. Ah, se o segundo, né, a segunda coisa, se ele está em movimento, seja por um quesito de ação, por emoção, eu não sei, mas eu consigo já distinguir apenas o fato de eu olhar. Então, os primeiros sentidos é uma visão trivial, como se fosse um pré-requisito de todos é, conseguirem distinguir. Né? Então, isso que nós estamos falando, eu gosto de chamar de forma-matéria, e outra diferença, como vocês estão vendo aí, forma-corpo. Ou, em palavras do Aristóteles, corpo inanimado e corpo animado. Então, o sentido do movimento é um sentido de que eu só consigo mover as coisas se automaticamente eu consigo distingui-las do que é um ente que está em repouso, um ente que está em parado, ou um ente que está efetivamente em movimento. Só que quando a gente traça em motivos absolutos, então eu pego esse movimento e levo ele a zero, ou seja, eu estendo ele a uma linha e vamos supor que essa linha toda é esse material, né, esse ente ele não se moveu absolutamente nada. Então, em sentido absoluto, a gente chama que esse corpo é um corpo inanimado, porque é um corpo, como eu escrevi ali, é matéria por matéria, ou seja, não tem nenhum tipo de finalidade, ou seja, se eu pego apenas uma pedra e fico observando ela durante um resto da vida ou em absoluto, eu sei que ela não vai se mover por hora, a não ser que tenha alguma força externa que ainda te vai definir. Por isso que eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso introduzir novas coisas, novas palavras, senão vai entrar efetivamente em novas definições. Então, um corpo inanimado em absoluto de movimento seria em zero de movimento, é como se eu pegasse o movimento e tratasse efetivamente dois objetos em absoluto. Então, o corpo inanimado é um corpo que a gente está falando matéria pela matéria. Agora, um corpo animado, que eu chamo de forma-corpo, seria uma matéria autoinduzida para um fim, né? Ou seja, se eu sei que algo está em movimento, automaticamente ela vai ser induzida para uma finalidade, né? Independentemente se esse ente ele é por natureza racional ou não, mas se ele está em movimento, ele vai chegar automaticamente a um fim, ou pelo menos em uma localização. É como se pensar que em um aplicativo de GPS e etc., a pessoa colocasse ali aleatoriamente, ela ia ter um destino, porque ela ia estar automaticamente se movendo. Entendido até aí, né, em primeiro sentido da visão, que é uma coisa trivial. Eu consigo ver coisas que não estão em movimento e coisas que estão em movimento, né? E esse fato de transcender, que é o fato das minhas emoções, das minhas ações ou da minha prudência daquilo que eu tenho como finalidade, eu vou traçar isso também como movimento. Mas antes eu queria tratar de duas métricas aqui. Então, se eu falo de movimento, será que eu consigo calcular esse movimento? Será que eu consigo metrizar esse movimento? Eu coloquei duas coisas. Primeiro, é uma parametrização de espaço quantitativo, ou seja, a matemática, né? O ente quantitativo, eu consigo calcular se eu traçasse uma linha reta e eu dividisse essa reta aqui em diversas partes, eu conseguiria ali, digamos assim, cocentar essas partes e calcular o quanto o indivíduo andou, o quanto, sei lá, o objeto que eu coloquei em questão para se movimentar andou ou não. Então seria uma parametrização de espaço. E o segundo seria a potenciato, ou seja, é um sentido que a gente transcende um pouco, vai um pouco além da física, né? Não fica apenas em objetos marcantes, mas agora nós tratamos de ações. Então eu consigo metrizar, por exemplo, a minha ação, seria interessante, né? Ou seja, será que eu
caminhar de lá para cá, chamando eu estando sentado, e depois eu posso ficar em pé e fazer esse movimento sentado para estar em pé, também é um movimento? Também é. Mas não é um sentido quantitativo. Já é um sentido metafísico, já é um sentido que eu tô traçando já, um sentido de emoções, paixões, e não só isso, mas é um ente que vai em movimento. Então é como se eu tratasse de coisas substanciais de movimento, e não meramente chamando que esse é o ponto A, esse é o ponto B, que simplesmente eu trato de um ente quantitativo, só que a metafísica vai tratar de um ente absoluto, que efetivamente vai além daquilo que é quantitativo. Então, a gente tem aqui espaço, né? Então, a gente vai começar a parametrização do meu espaço, que é um espaço físico. Por exemplo, a gente tem a existência de uma métrica e exemplo, força, energia e etc. Então, eu vou pro primeiro teorema aqui que a gente vai aqui ver, é simplesmente esse quesito de espaço. Então, o teorema aqui primeiro que eu quero provar é que existe pelo menos um único tipo de parametrização para um espaço linear. Então, pelo menos, em referência a um objeto, por exemplo, meu cafezinho aqui, vai ter pelo menos uma parametrização que eu vou conseguir calcular, seja volume, seja massa, seja qualquer tipo de parametrização, pelo menos uma única parametrização vai servir para a composição daquele objeto que é efetivamente formado. Então, a prova que a gente tem aqui, deixa eu descer. Como vocês estão vendo aqui, eu provei utilizando aqui o cochete de Lie, que o cochete de Lie mede a não comutatividade do meu espaço, né? Então, eu levei aqui em termos mais gerais, então o meu espaço automaticamente ele tem que ter linearidade, né? Ou seja, ele tem que ter transformações lineares. E automaticamente eu provei aqui usando que d² é igual a zero e qualquer xhph seja igual efetivamente a zero também. Então a gente aplica o cochete de Lie, que mede a não comutatividade do meu sistema, e aqui passa tanto, né, a comutatividade x e xj, depois xj, xi, e depois a gente consegue chegar aqui, essa parte aqui, automaticamente, ela vai ter que ser zero, né? Simplesmente porque a gente tem aqui um xi e pi desse lado, e por definição xh e ph é igual a zero, então aqui vai ter que ser igual a zero. E depois eu destrinchei o pi, né, o pic, fazendo uma jogada aqui de ij's, e a gente conseguiu chegar nesta fórmula aqui. Ou seja, essa aqui vai dar zero se for igual a j, né, os mesmos números de coordenadas, ou ele vai ter um ponto inicial. Olha só que interessante. Então, o que essa demonstração mostra é que ele vai ser zero, automaticamente zero, se o número de coordenadas for i igual a j for idênticas, ou seja, a própria parametrização do meu espaço é exatamente idêntica àquilo que eu estou calculando, ou eu tenho um primeiro início de parametrização. É o ponto inicial de parametrização. Então, essa fórmula aqui embaixo, o que ela diz? Ela diz exatamente que eu tenho pelo menos uma parametrização do meu espaço, num espaço que é linear, né? E eu não vou tratar aqui no espaço linear, mas você pode pegar aqui apenas dois termos de duas propriedades fundamentais, que é simplesmente a soma e depois a soma e depois a multiplicação, se eu não me engano, quando a gente muda tanto em domínio quanto em imagem. Então, exatamente mostra. Então, pelo menos em qualquer espaço que nós estamos vendo, seja em um modo em teoria ou em modos práticos, vai existir uma parametrização. Então a gente provou que vai existir uma parametrização para o meu espaço físico. Lembrando que, já dando um adendo para metafísica, também vai existir efetivamente essa mesma coisa. Né, em um sentido de interpretações semânticas. E eu quis trazer aqui a primeira lei de Newton, né, como vocês estão vendo aí, escrita justamente porque é um quesito de movimento, né? Então esse quesito de movimento que vocês estão vendo aí, só como sem sombras de dúvidas, como termos de rigor, diz: todo o corpo persiste em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas a ele. Então, o primeiro ponto que a gente provou, antes de provar movimento, é que a gente consegue o quê? Metrizar qualquer que for, ou qualquer que for o tipo de superfície. Então, a gente consegue calcular, a gente consegue metrizar, a gente consegue parametrizar, a gente consegue calcular esse movimento que a gente estamos construindo como definição. Inércia, que diz a primeira lei de Newton,
é justamente esse, é um corpo, né? Então a gente consegue calcular. E o que, que seria esse estado de repouso? Esse estado de repouso é justamente uma continuação, efetivamente, do movimento. O que, que seria essa continuação do movimento? Então, se eu imprimo uma força nele e esse objeto, uma força que seja suficientemente para o que o objeto possa sempre percorrer, é como se eu conseguisse sempre calcular o movimento dele, né? Então, se eu traço uma linha reta e insiro nele uma força e o objeto vai percorrendo, e essa força, em que cada tipo de percorrimento que ele faz durante essa linha for contínua, então é como se não houvesse variação nenhuma. Ele pode tanto estar em movimento, então para ele mesmo ele estar em repouso, ou ele pode, né, como diz, um movimento retilíneo uniforme, sem taxa de variação, ou em repouso, que é simplesmente o ato de estar parado. A não ser que eu tenha uma outra força que impressa ele, que mude a rota dele, ou que mude a velocidade dele, etc. Isso é importante, porque primeiro a gente provou a quantificação do meu espaço, segundo a gente provou aqui, pelo menos pela primeira lei de Newton, que existe esse estado de repouso, ou esse estado de repouso pode ser uma mínima variação, ou seja, todo o corpo seria uniforme enquanto ele está sendo percorrido por algum tipo de objeto. E aqui a gente entra para uma primeira definição de fato do que é essa força, ou seja, essa força efetivamente o que vai gerar esse tipo de movimento. Eu não estou aqui para provar a força, né, o porquê que é calculado pela aceleração, poderia fazer outro vídeo inquisito disso, inclusive é uma das minhas propostas. Mas força pela segunda lei de Newton, ou seja, a gente falou, esse estado ele é em repouso ou é uma continuação de força que seria sem taxa de variação. Mas o que é impressa essa força, ou pelo menos o que causa esse movimento, o que gera esse movimento, ou pelo menos o que corrompe esse movimento, chegando a uma subtração dele. Então, nós temos aqui em primazia que força é igual a massa vezes a aceleração, que é igual a massa vezes, né, a taxa de variação segunda aqui, né, pelo tempo, e depois a gente tem menos a energia, que seria um diferencial, tá? Então, eu não vou tratar disso aqui. Então, como a gente fez, eu peguei um campo, peguei a taxa de variação que significa o t, e peguei o n, que seria a normal daquele espaço. Ou seja, é como se eu calculasse, eu montei uma base, um sistema linear, e estou calculando essas bases. Cheguei à conclusão que a força seria a integral. Isso aqui não é termos de expressão, é só apenas uma notação. Isso aqui seria apenas uma notação. Então, isso aqui seria a taxa de variação com combinação linear com a normal. Então, isso aqui geraria uma base, digamos assim. Isso gera uma base e essa base mede a parametrização, mede a variação daquele espaço. Ou seja, é como se eu estudasse essa superfície. Eu sei que ela é quantitativa, eu consigo metrizar ela, eu sei quando ela está em repouso ou quando ela não está por termos de definição de inércia, mas o que promove essa força é justamente essa base vai ficar medindo essa variação. Então, a gente tem dois quesitos aqui. Esse x tendendo a infinito, eu peguei esse limite. A minha primeira ideia é pegar esse limite e tender a x a infinito, que é um sentido absoluto universal, como vocês estão vendo aí. O x ele tende ao infinito, não em relação à força, mas em relação à variação da parametrização da força. Não em relação à força, porque se fosse infinita, essa variação de taxa que a gente está medindo seria infinito. Mas eu estou pegando o x variando em relação às bases que eu estou querendo quantificar esse objeto. Então, isso aqui seria zero automaticamente, porque é como se eu tivesse todo o espaço, ou qualquer tipo de partição do meu espaço, já estaria sido parametrizado e não teria nenhum tipo de variação, sendo que justamente essa forma que é calcular essa variação. E se ele tendesse a zero, seria também zero, porque aí é o que eu estou falando, não teria nenhuma variação, estaria apenas o estado de repouso, a gente retorna aquele início, que seria o início de inércia. Então, esse x tendendo ao infinito seria um sentido restrito e particular. Então, x tendendo ao infinito seria sentido absoluto universal. X tendendo a zero seria um sentido restrito ou até mesmo um sentido particular. Muito bem. Então, indo mais para baixo aqui, ou pelo menos vendo mais a definição, como vocês podem ver, então que o x ele tende a zero quando não há variação de parametrização da força. Beleza. Bom, dado isso, então a gente consegue quantificar esse objeto, a gente consegue ver quando ele está em repouso ou não, dependendo se ele é uma continuação ou em si próprio ele está parado. E
Terceiro, a gente conseguiu ver em sentido absoluto e em sentido restrito. Em sentido restrito, no sentido particular, ele pode muito bem estar parado, ele pode gerar sim um movimento, mas seria um movimento parado. Ele precisaria de um movimento anterior, uma força anterior para que ele possa ser movido, mas ele seria zero, porque não teria nenhum tipo de força atuando sobre aquele corpo. E x tendendo ao infinito seria um sentido absoluto, como a gente bem falou. Então a gente pegou essa digamos assim, essa espécie de se calcular, montando bases para a gente poder efetivamente chegar a calcular essas bases. Muito bem. Então, já que a gente sabe aqui, já viu, agora a gente vai tratar da potência hiato, que é justamente o ponto central onde Agostinho não, onde São Tomás chega, né? Porque quando você passa muito tempo estudando São Tomás, né? O São Tomás, grande parte da sua teologia, da sua metafísica, claro, vê de Aristóteles, mas muito se tem ali, né, de Santo Agostinho, de Avicena, Boécio, etc. Mas agora, elevando-se, aqui a gente vai transcendendo, a gente vai para a potência ato, já que a gente conseguiu entender para um ente quantitativo. Agora a gente vai entender para um ente absoluto. Ou seja, a gente viu aqui agora da potência ao ato. Então, primeiramente, antes é que a gente vai tratar. Então, o movimento quantitativo é calculado pela quantificação de parametrização. A segunda coisa agora é a gente transcender isso para um sentido metafísico, um sentido de potência para ato, que é um sentido que vai calcular esse movimento, e a gente vai entender. Então, o que é ato? Ato é atual, significa atualidade. Então, é o estado atual do ser, né? Então, é um estado de repouso ou um estado temporário de repouso. Correlacionando, fazendo uma interpretação semântica com a inércia, é justamente uma continuação desse movimento ou parado em si mesmo, sem nenhum tipo de força ou medição de taxa de variação naquele espaço. E a interpretação semântica que a gente tem, pelo menos física, fazendo essa interpretação semântica, é justamente se limite tendendo x a zero dessa integral, dessa variação que seria zero. Ou seja, esse sentido de ato seria um sentido particularizado, né? No próprio ente, no próprio ser, que é o que significa que seria zero. Ou seja, essa taxa de variação vai ir a zero. É o que está mostrando aqui, seria um ser atual, não está em potencial em nenhuma coisa, não está em movimento, ele o é agora. Pelo menos em sentido pode ser absoluto, ou pode ser em sentido efetivamente temporário, como a gente está aqui vendo, estado temporário de repouso. Bom, segunda coisa, como a gente pode ver aqui agora, é a potência. Essa potência aqui, potência significa potencial, ou tende a vir a ser, né? É um estado potencial ou tende a ser alguma coisa. Então, aquilo que está tendencioso a acontecer. Então, em sentido, agora trazendo exemplos práticos, é como se eu estou em ato sentado, mas em potencial eu estou em pé. Eu posso ficar em pé. São diferentes maneiras. Eu não estou ao mesmo tempo sentado nem em pé, e nem eu posso, ao mesmo tempo traçando isso para um ente quantificado. Ele não pode estar no ponto A e nem no ponto B ao mesmo tempo, a não ser que isso gere um movimento para que ele possa chegar até o ponto B. E enquanto ele não pode ser, então, ato e potência ao mesmo tempo. Então, nenhum ente, né, nenhum ser das suas emoções ou ações não pode ser ao mesmo tempo essas coisas, tá? Não tô falando em quesito de sentimento, eu estou sentindo tristeza e raiva, né? Ao mesmo tempo, né? Esse sentido paradoxal. Mas o quesito do ato e potência é sempre um quesito unívoco de negação, né? Ou seja, estar contrário a estar sentado e estar em pé, né? Mas eu estou ato em potência simultaneamente, mas de diferentes maneiras. Não quer dizer que ou seja, tá? Então, continuando aqui, o que nós temos? A interpretação semântica, né? A gente trouxe a interpretação semântica para o ato, né? Em quesito da física, e interpretação semântica de potência. Então, seria esse limite, que é um x tendendo a zero, para um limite de yx em função. Por quê? Porque a potência, lembra, é tender o ente a ser aquilo. Então, se tende o ente a ser aquilo, eu tenho que pegar o ente atual. Ele está atual. Então, eu pego um ponto, ele está no ponto A. Ele é atual do ponto A. Ele está em repouso no ponto A. Ele vai tender a ir a ser no ponto B. Então, ele tem que pegar aquele ponto A e levar efetivamente para o ponto B. Então, ser potencial é exatamente isso. Pegar um estado aqui como limite x tendendo a zero, ou seja, um estado que está em atualidade, em atual,
pegando um estado que quer tender esse X para o B, por exemplo. Então, observações. O ato e a potência não estão da mesma maneira, mas em diferentes maneiras, né? Como eu bem expliquei aqui, né? Ou seja, não tem como o indivíduo ser ao mesmo tempo e da mesma forma, da mesma maneira, ato e potência. Eles estão em diferentes formas. E aí se correlaciona exatamente a observação segunda, que diz que o ato e potência são uma espécie de negação unívoca, tá? Isso não contradiz também. E outra coisa que eu queria também deixar claro, que são diferentes tipos de potência, que é a potência ativa e a passiva. Então a potência ativa é o agente ativo, aquele que faz a ação. E geralmente ele tem que estar em relação de potência a ato, de potência para ato. E a potência passiva, ela recebe a ação. Ou seja, de ato para potência. Porque perceba, aqui eu estou pegando um ser que está em ato, que vai receber uma ação de uma potência. Então perceba que sempre alguém precisa ser movido. A pessoa, por exemplo, se eu for ficar em pé agora, é claro que eu estou em ato e eu vou ser potência ativa e passiva, porque eu estou sofrendo a ação, mas eu estou fazendo a ação também. Mas não da mesma maneira, ou no mesmo tempo, digamos assim, né? Tem como ser ato e potência. E agora, senhores, a gente entra no ápice aqui da argumentação de São Tomás, já que a gente passou por todo esse histórico, tratando primeiro de maneira física, depois de ter tratado e definido da maneira metafísica, e agora a gente entra na argumentação de São Tomás, depois de a gente ter metrizado isso, trazido efetivamente essa contextualização. Bom, agora a gente efetivamente traça esse primeiro motor, né? Então, o que então seria essa cadeia, digamos assim, de movimento? Então a gente traz essa argumentação da seguinte maneira, como vocês estão vendo aí. Então, o que é definido é dessa maneira. O que gera o movimento é da potência ao ato. Só que lembra, para gerar o movimento da potência ao ato, o ser que precisa gerar o movimento precisa estar em ato. Então, se eu quero ficar em pé, então primeiro eu preciso estar em ato para fazer uma mudança. Isso é o princípio básico. Então, seria uma cadeia como eu montei. Então, A representando o ato e B representando potência seria, por exemplo, ato para potência. Você falou, mas aí seria uma potência passiva. Mas vamos supor que a gente tem essa cadeia, porque a potência ela precisa ser cosentada pelo ato. Então perceba que a potência está sendo cosentada pelo ato. Justamente porque eu tenho o ato embutido, porque para eu gerar o movimento precisa estar em primazia, em ato. Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, indo para B, B sendo cosentado pelo ato e indo para C. Esse C significa uma diferente na natureza. Ou seja, eu cheguei e gerei esse movimento. Então, em termos de demonstração, o que aconteceria esses motores? Então, vamos pegar esses motores e vamos supor que esses motores seriam pessoas sendo geradas umas para com as outras. Então, essas pessoas sendo geradas umas para com as outras, seria exatamente pegando esse limite, que seria esse limite x tendendo a zero. Então a gente começa de dentro para fora e vai destrinchando, chegando efetivamente no primeiro motor. Ou seja, por que a necessidade do primeiro motor? Porque o primeiro motor não pode ser nenhum tipo de potência. No caso, pode até ser potência ativa, mas não pode ser potência passiva. Então, perceba, x, limite x tendendo a zero, seria um ser atual, tendendo a um ser que está por fora, e que automaticamente um ser que vai ser concentrado aquilo que está em ato. Ou seja, é um ser que está em potencial, que vai mudar como referência a si próprio, mas também eu tenho um outro ser que está movendo ele porque é o que gerou ele. Só que eu poderia pegar esse Z que está tendendo a zero e entrar com Y de Z. Ou seja, poderia ser também esse Z tendendo a zero sendo motivo de recebendo a ação. Então, se eu ficasse fazendo isso, com x tendendo a zero aqui dentro, eu teria uma regressão infinita e eu não teria um primeiro motor. Não teria não teria algo que gerasse primeiro. O que eu paro aqui e não deixo adentrar absolutamente nada como composto é justamente se eu tender z a infinito. Então, quando eu tendo z a infinito aqui, já muda a história, porque aí ele só pode porque ele está no todo e ele só pode ser ato puro. Ele não pode ser potência, porque ele não pode receber, não poderia receber um motor,
mas ele é primeiro motor, né? Receber o motor, ele não falou assim, não podia ser movido por outro. Então, ele tendendo a infinito, ele seria o todo aqui, e ele seria apenas ato puro. E essa representação representaria o quê? Exatamente Deus. Então, aqui entra exatamente a argumentação de São Tomás. Então, aqui eu achei super interessante, porque a gente metrizar efetivamente esse espaço torna-se muito mais trivial, na minha opinião, né? Da gente entender o que é movimento, primeiro pela física, depois passar pela metafísica. Então, esse Z tendendo a infinito só pode parar se ele for infinito. Se esse Z tender a infinito e for apenas ato puro. Porque eu não sou ato puro. Eu estou em potência. É só pegar em sentido primeiro lá, que a gente resbaldou, visão. Eu sei que coisas estão em movimento, não. E isso adentra muito porque os primeiros filósofos, para buscar as primeiras causas, começaram a questionar, né, a matéria pela matéria. Ah, tudo é feito de água, tudo é feito né, de fogo, os 4 elementos e etc. O Aristóteles era um desses que acreditava em ser o motivo de todos, de causa material, ser os 4 elementos. Então, às vezes, ele se reduz apenas à matéria. Só que se eu reduzir matéria pela matéria, isso não pode acontecer porque eu entro numa regressão infinita aqui. E eu nunca vou ter um motivo de potência de um ato que vai gerar toda essa cadeia. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, esse limite, né, de Z tendendo a infinito é o que ele limita, digamos assim, e ele põe um ponto final. E ele é o primeiro motor, ou seja, ele é ato puro. Eu sei que eu não sou ato puro, mas para ser gerado, eu precisaria de um ente que gere isso e que seja efetivamente ato puro. Tá bom, senhores? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer tipo de dúvida ou de observações e comentários, deixem aí nos comentários para que nós possamos dissertar, discutir. O meu propósito sempre aqui é exaltar a verdade no nosso Senhor Jesus Cristo e fazer com que cada vez mais nós possamos estar convictos daquilo que nós estamos fazendo. Então, uma boa noite aí, senhores, um bom dia